Oi, gente, a paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo no canal e hoje eu quero falar sobre a graça de Deus. Então, lá em Romanos, Paulo diz que a gente não vive mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E eu queria explicar um pouco sobre o que seria a graça de Deus. Então, antes vivíamos sobre a lei e eu acredito que quando vivia-se debaixo da lei era mais fácil identificar quem estava pecando e quem não estava. Por quê? Para cada pecado existia um sacrifício. Então a pessoa tinha que levar o seu sacrifício até o sacerdote e através do sacerdote ele intercedia pelaquela pessoa para que Deus perdoasse seus pecados. Já debaixo da graça, não. A pessoa já tem um canal direto com Deus, é só ela ajoelhar e falar com Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Aí Deus vai perdoar ou não. Então, o que seria essa graça? A graça de Deus é de graça. Deus dá para quem Ele quer, Ele dá, mesmo sem a gente merecer, Ele dá porque Ele quer. Uma ilustração bem legal para explicar o que seria graça, eu vi no YouTube do filho do pastor Josué Gonçalves, esqueci o nome dele agora, acho que é Douglas. Eu vou procurar, vou botar o link aí para vocês verem que eu achei perfeito. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, você foi traído, rejeitado, abandonado, saiu de casa e agora está morando debaixo da ponte, lá esquecido, e de repente alguém aparece chamando pelo seu nome. Aí você vai falar assim, essa pessoa sou eu. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu estava te procurando há muito tempo, aconteceu uma coisa muito boa pra você. Aí fala assim, pô, depois de tudo isso que aconteceu comigo aqui, humilhado, rejeitado, morando debaixo da ponte, aconteceu alguma coisa muito boa, o que seria essa coisa muito boa? Aí fala assim, um tio bem distante seu faleceu e ele só tem um herdeiro. Mas esse herdeiro, ele resolveu dividir a herança dele com você. Imagina você do nada sendo encontrada e alguém querendo dividir a herança com você, como assim? Mas de quanto seria essa herança? De 3 milhões de euros e você tem a metade dessa herança. Nossa, e quem é esse filho que decidiu dividir a herança do pai comigo? Você vai querer conhecer, né? E depois de você conhecer, duvido que você vai querer fazer qualquer coisa que desagrade essa pessoa que te abençoou tanto. Então, quando a gente vive debaixo da graça, não é que a gente tenha permissão para pecar. Muito pelo contrário, você vai ter um constrangimento tão grande, porque aquela pessoa teve um amor tão grande por você, mesmo sem você merecer, que você não vai ter coragem de fazer nada que desagrade aquela pessoa, porque aquela pessoa te amou muito. Você não fez nada para merecer aquilo ali. Aquela pessoa de graça deu aquela herança para você. Então, a gente pode definir a graça como isso, é uma coisa dada de graça e só Deus pode dar essa graça para você. E através de Jesus Cristo. E esse Filho é Jesus Cristo. Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, ele decidiu dividir essa herança com você. Então, seja grato pela graça que Deus te deu, porque a gente não vive mais debaixo da lei. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que viver pela lei, não tenha que viver sob uma lei. Por quê? Quem criou a lei foi o pai desse filho. Então, é tipo um manual de instrução que você deve seguir. Se você não matar, se você não roubar, se você não fizer todas as leis que tiverem ali, é um princípio. Você vai viver melhor. Então, você vai começar a entender que aquilo ali é um manual de vida. E você vai ser tão agradecido por tudo aquilo que aquela pessoa te deu, por tudo aquilo, mesmo sem você merecer, que você não vai ter coragem de pecar, vamos dizer assim. Acho que a graça, na minha definição, é a falta de coragem de pecar, porque você recebeu uma coisa tão grande,
tão surreal, porque você não merece, você não fez nada por isso, você não trabalhou por isso. Porque às vezes a gente acha que para agradar a Deus, para Deus dar a graça dele para nós, a gente tem que fazer N coisas, mas às vezes a gente não faz nada e a gente recebe a graça de Deus. E você olha para o lado e vê o irmãozinho fazendo tanta coisa boa, você acha até que ele é melhor do que você, que ele merecia mais do que você, e ele não tem nem a metade do que você tem. Isso é graça. Então, busque mais a Deus, procure entender esse Deus maravilhoso que você tem, que a partir do momento que você entender, que você tiver essa graça, tiver esse benefício de ser chamado filho de Deus, você vai ser outra pessoa, você vai ser uma pessoa mais abençoada e sua vida vai ser melhor. E não só aqui na Terra, como na eternidade, porque a gente não acaba aqui. A gente vai para a eternidade e estamos nos preparando para o grande dia, para a volta de Jesus. E o que você puder fazer para pregar essa graça, esse amor incondicional para as outras pessoas, faça, porque foi para isso que Deus te chamou, para pregar o Evangelho para todas as nações. Mas não faça da pessoa que nem antigamente ter que catequizar, ter que evangelizar, impor aquilo para a pessoa. Você faz a sua parte, porque é através do Espírito Santo que ela vai querer a salvação ou não, porque a salvação é individual. Você não é responsável pela salvação de ninguém, você é responsável por pregar o Evangelho, por levar a mensagem à pessoa. O Espírito Santo que vai limpar, vai purificar aquela pessoa, e se ela quiser, ela vai receber a salvação através do mérito dela, através do convívio dela com Deus. Não é você pode ser uma ferramenta, mas você não é responsável pela salvação de ninguém. Então, essa é a palavra de hoje. Eu profetizo na sua vida graça de Deus, porque só realmente quem recebeu a graça de Deus, assim como eu tenho recebido, sabe da importância, sabe da felicidade que é. E depois que você recebe isso, você não tem mais coragem de pecar, você fica inimigo do pecado, vamos dizer assim. Lógico que a gente peca todo dia, a gente acorda pecando, mas a gente não é mais escravo do pecado, a gente sente nojo do pecado, porque a gente sabe o quanto aquilo destrói a nossa vida, o quanto aquilo desagrada o coração de Deus, o quanto aquilo fere Jesus Cristo. Então, que você receba a graça, que Deus te alcance, que o Espírito Santo transforme a tua vida e que você seja uma nova pessoa e que tenha um encontro sincero com Deus, que a partir do momento que você se encontrar com o Pai, que você entender quem é o Pai, entender esse amor incondicional, você vai ser outra pessoa, você não vai ser a mesma pessoa. Então é isso que eu desejo para você, que eu profetizo na sua vida e que a gente possa se encontrar no céu, na eternidade, e possa se encontrar na rua evangelizando, e que vocês tenham uma boa semana. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, fique com Deus.